E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo e mais uma aula de Dart. Hoje vai ser sobre estruturas de decisão. Só que antes disso, eu queria falar sobre um assunto da aula passada que eu acho que eu não deixei muito claro, que foi a diferença entre divisão inteira e divisão normal. Porque na última aula eu fiz isso aqui, deu errado e eu me embananei um pouco. Mas eu vou explicar agora de uma maneira mais clara. Veja que não dá certo, ó. Quociente, o quociente é igual a 25 dividido por 1. E mostrar isso aqui para o usuário dá erro. Por quê? Porque 25 dividido por 1 é 25. É um número inteiro. Então, era para dar certo? Não. Por quê? Esse operador aqui, a conta que você fizer com esse operador, ela vai retornar double, vai gerar um número double. Então, não importa se o resultado 25 dividido por 1, ele é inteiro, porque 25 dividido por 1 é 25. É um número inteiro na matemática. Mas não importa. Aqui vai sempre dar um número double. Por isso que você tem que usar o double aqui. E agora vai dar certo. E o mesmo se aplica ao inteiro, à divisão inteira. Se eu colocar 25, aqui vai dar certo, né? Só que se eu colocar double, agora já não dá mais. E não importa se os fatores eles também sejam double. Vai dar erro de qualquer jeito, porque isso aqui é a divisão inteira. Divisão inteira tem que ter uma variável inteira para guardar o resultado. Veja que agora vai dar certo. Entendido? E aqui, ó, queria comentar sobre isso também, porque o nome disso aqui é comentário. E ele serve para colocar coisas importantes e informações que lhe ajudem a entender o programa, anotações, coisas assim, para você ver, para outras pessoas verem e para deixar seu código organizado e entendível. Além desse aqui, ó, que é as duas barras, ele vai deixar toda a linha como um comentário. Por exemplo, blá blá blá. Toda essa linha aqui não vai ser ignorada pelo programa, não vai ser executada. E aí eu posso continuar digitando até onde eu quiser. Mas a próxima linha, ó, já não é mais um comentário. Agora, se você quiser um comentário de várias linhas, basta você colocar barra, asterisco, asterisco, barra. E aí você coloca quantas vezes você quiser. Blá, blá, blá. E aqui, ó, odeio chocolate quente ou banana assada é bom. Não importa. Aqui vai ser um comentário de várias linhas e aqui vai ser um comentário de somente uma linha. Por enquanto, aqui é isso. Mas o assunto principal da aula não é esse aqui, ó. A gente vai trabalhar com estruturas de decisão ou controladores de fluxo. Por que esse nome, controladores de fluxo? Porque dependendo da estrutura de decisão, uma parte do seu código vai ser executada e outra não. Antes, a gente faz aqui, ó, essa linha executada, todas as linhas do nosso código até agora, todas são executadas. Só que agora, essas estruturas de decisão vão fazer que você possa decidir quais partes do código vão ser executadas ou não, dependendo de certas condições. E aqui, ó, temos aqui todas as estruturas de controle de fluxo. E eu vou começar com essa aqui, ó, que eu considero a mais importante, que é a if-else. O que é o if? O if é uma estrutura que só vai ser executada se o valor lógico aqui for verdadeiro, ou seja, true. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, então vai executar esse código aqui, ó. Print olá amigos. E eu vou colocar aqui um print fora. Print alô garotada. Pronto. Veja aqui. Olá amigos e alô garotada.
os dois foram printados, os dois foram mostrados na tela. Esse aqui, ó, ele não está na estrutura de decisão, ó, porque ele está fora das chaves. Então, ele sempre vai ser executado. Só que esse aqui, ó, o Olá Amigos, ele só foi executado. Por quê? Porque o valor lógico dentro do if é verdadeiro. Se o valor lógico dentro do if for falso, ele não vai ser executado. Mas só colocar true ou false não é de muita ajuda, né? O que importa mesmo é você colocar, por exemplo, expressões. Eu tenho aqui 25 maior que 10. Ou, desculpa, 25 menor que 10. 25 é menor que 10? Não. Então, veja, 25 menor que 10 vai retornar falso. Então, é por isso que não executa esse bloco. Agora, se eu colocar 25 maior que 10, agora vai executar esse bloco. Por quê? Ele vai fazer essa operação e vai retornar true. E como é true, vai printar essa mensagem aqui. Também temos o else, que ele serve para cobrir os casos em que não acontece isso. Ou seja, se aqui ocorre quando é verdadeiro, então aqui vai ocorrer quando essa condição ela é falsa. Ou seja, print, que pena, não deu certo. Vamos ver aqui. 17 é menor que 10 mais 5. Vamos rodar. Que pena, não deu certo. Por quê? 17 é menor do que 10 mais 5? 10 mais 5 é 15. 17 é menor que 15? Falso. Então, como é falso, ele vai ignorar esse bloco, não vai executar nada que esteja entre essas chaves, mas ele vai executar o else, que é quando isso aqui for falso, que é o caso. Então, ele vai executar tudo que está entre essas chaves. Print. Que pena, não deu certo. E veja que o else ele é opcional. Se você quiser, você pode ter o código só com if. Se for falso, não vai acontecer nada. Só que não tem como ter só o else, né? O if ele é obrigatório, o else ele é opcional. E dá para fazer coisas interessantes também. Por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo booleana, que é bool. Valor lógico qualquer. Pronto. E agora eu vou colocar aqui, ó, valor lógico qualquer. Veja que eu não coloquei nenhum valor no valor lógico qualquer. Por isso que ele executou o else. Mas a gente não quer isso. A gente tem que colocar um valor para a gente saber exatamente o que vai acontecer. Ou seja, true. Olá, amigos. E se for false, que pena, não deu certo. E dá para você fazer aquelas expressões que eu coloquei no if para colocar logo na variável, se você quiser. Por exemplo, 17 é menor do que 10. E agora vai. Que pena, não deu certo. 17 maior que 10. Olá, amigos. Ou seja, você vê que antes eu tinha colocado essa expressão aqui no if. Mas se você quiser, você pode colocar a expressão na própria variável booleana. Aqui vai retornar verdadeiro. Então, a variável booleana vai ter o valor verdadeiro. E, como tem valor verdadeiro, vai executar esse bloco de código. E, além disso, você pode também fazer várias checagens, ou seja, vários ifs. Por exemplo, eu quero fazer um programa de média. Double média. A média do aluno vai ser igual a 7,5. If média é maior do que 7
else, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um programa que ele vai pegar a média do aluno e vai executar os blocos dependendo da média. Ou seja, aqui, print, você passou. E aqui, print, você vai para a recuperação. Então, vamos ver. Você passou. Não precisa mais dar garotada. Por quê? Porque a média foi 7,5. Mas isso aqui já é igual ao exemplo que a gente fez anteriormente. Só que se você quiser que tenha mais possibilidades, você pode colocar o else if. Por exemplo, se a média for maior que 9, só que eu quero que tenha 3 possibilidades. Que a média seja maior que 9. Aí, outra possibilidade. Else if. Que a média seja média maior que 7. E o else no final. Ou seja, o que é isso? Se a média for maior que 9, vai ter você passou muito de maneira muito boa. E se for maior do que 7, print, você passou. E se for nenhum dos dois casos, vai ser você vai para recuperação. Ou seja, se eu tiver a nota 6, 5 na verdade. Média é maior que 9? Não, então pula. Aí, se não for maior que 9, aí vai executar outro teste. A média é maior que 7? Não. De novo, não. Então, agora vai para o último se não. O nome disso aqui, no português, seria se não. E aqui é o se. Ou seja, se a média não é maior que 7, então agora vamos para o último. Você vai para a recuperação. Aqui, ó, o resultado. Se a média for 7,5, ela não vai se adequar nesse aqui. Ela não vai ser maior que 9, mas ela vai ser maior que 7. Você passou. E se a média for maior que 9, você passou de maneira muito boa. E veja que, dessa maneira aqui, a média, esse caso aqui só vai acontecer se a média for maior que 7. Então, se eu colocar só 7, você vai para a recuperação. O que geralmente não acontece, né? Por quê? Porque se a média de um colégio é 7, então quem tira 7 passa. Então, para você copiar essa característica, basta você colocar um igual aqui. Então, agora, quem tirar 7 cravado, exatamente 7, também vai ter passado. E só quem tirar menos que 7 vai para a recuperação. E por último, nós temos o switch, que é a outra estrutura de decisão importante, que está aqui, ó, switch. Você vê switch and case. Ou seja, agora a gente vai pegar um valor média, por exemplo, média, caso 7. A gente faz uma coisa, ó. Só você olhar aqui, ó. Aqui vai ter como a sintaxe, como é que você usa. Se você não souber, basta você procurar, ó, no site oficial. E aqui tem dizendo como é que você vai usar esse tipo de estrutura. Então, veja, eu esqueci de colocar as chaves. Ctrl X, se caso 7, aí vou colocar print, sua média foi 7. Por exemplo, aí break, aí veja aqui, ó, the switch case expression type double can't override the blá 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 operator. Ou seja,
Se você for ver, na verdade eu vou colocar, em vez de double, vou colocar inteiro. Pronto. Agora veja, sua média foi 7. Por quê? O switch, ele vai pegar uma variável, por exemplo, média. Ele vai pegar uma variável e o case, ele vai, é a mesma coisa que caso. Caso seja 7, ele vai executar esse bloco aqui, ó. Veja que eu coloco, o nome disso aqui é indentação, esses espaçozinhos que eu coloco para deixar o código mais organizado. Porque isso aqui, ó, tá no interior dessa estrutura aqui. Então, eu coloco espaços para deixar organizado e visível que essa estrutura aqui está dentro dessa. Então, aqui também vai ter a indentação para você saber que isso aqui é pertinente ao caso 7. Então, mas o switch, ele geralmente ele é útil não só para um caso, né? Para quando são vários casos. Caso 8, aí print, sua média foi excelente. E aqui, sua média foi boa. E por último, caso 9, print, sua média foi sensacional. E o default, nada a comentar. E o break. Ou seja, veja que, só um segundinho, eu esqueci de colocar o break. Veja que, se a variável for 7, ele vai executar esse bloco. Ó, print, sua média foi boa. Por que eu uso o break? Se não tiver o break, ele iria testar todos os casos. E na linguagem Dart, ele proíbe isso para que você não cometa esse erro. Ou seja, você tem que colocar o break sempre no final de cada caso. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, todos tem que ter. Menos o default. Por que o default não tem que ter? Justamente porque o default ele vai executar somente quando todos os outros falharem. Ou seja, se a média for 5, nada a comentar. Ou seja, o caso 7 é 7? Não. É 8? Não. É 9? Não. O default é para quando nenhuma das outros casos funcionarem. E aqui, ó, vou colocar print, nada a comentar. E não precisa do break justamente porque é o último. Então, não tem perigo dele poder passar para o próximo, já que ele é o último, não tem nada depois dele. Mas se você quiser colocar também, não vai acontecer nada. Enfim, é isso basicamente, as estruturas de decisão. Só que, antes de acabar essa aula, eu queria só frisar que o switch, você tem que ver que ele só serve para quando os casos são definidos, ou seja, 9, 8, 7. E se a nota for 7,6? O switch não vai cobrir isso, ele não consegue cobrir intervalos de números. Ah, e o switch funciona também para string, por exemplo, que eu esqueci de dizer. Se for uma string, nome qualquer. Oi. Se você quiser usar string no switch, também funciona. Mas, voltando, o intervalo não vai ser possível de colocar no switch. Então, quando você precisar de intervalo, você vai ter que usar o if. O switch é mais para casos que os valores são bem específicos. Aí que você vai usar o switch, não o if. E no futuro a gente vai ver uma coisa chamada enumerações, que vai ser muito boa com o switch. Mas por enquanto o switch ele vai ser usado pouco. Por quê? Porque ele é só para casos muito específicos. Por exemplo, e eu vou mostrar aqui com a string, né? Se for um string, na verdade o nome da string é nome qualquer. Aí aqui você coloca caso oi.
Aí, oi também. Mas caso seja tchau, então tchau também. Aí, se não for nenhum dos dois, nada a comentar. Aperta Run aqui. Oi também, ou seja, é basicamente a mesma coisa, só muda que agora eu estou usando um string. E aqui o caso, ó, lembre de colocar as duas aspas. E aqui vai executar igual o do inteiro. Ou seja, basicamente é isso. E até a próxima, pessoal. Não, peraí. Eu esqueci de falar de uma coisa. Que eu vou fazer. Esse aqui é um exercício que vocês vão ter que fazer, ó. Apertar aqui em Run. 2 é par. Vocês vão ter que fazer um programa em que, colocando o número 2, aí vai mostrar 2 é par. E se o número for 3, 3 é ímpar. Ou seja, vocês vão ter que usar as estruturas de decisão. Para se for par, faz uma coisa. E se não for, aí vai fazer outra coisa, que é colocar ímpar aqui. O código está lá embaixo, ó. Só que eu não vou mostrar para vocês, senão perde a graça, né? E na próxima aula eu vou mostrar o resultado. Então, agora realmente é o final. Valeu, pessoal!